Ontem à noite, algumas pessoas à saída vieram me cumprimentar e disseram assim: pastor, você se lembra de mim? E eu disse assim: desculpa, não estou me lembrando, o senhor almoçou na minha casa. Aí a vergonha fica maior ainda, né? Então alguém hoje me trouxe um papel, acho que deveria ser da Bíblia ou do Inário, que nós assinamos quando estivemos aqui, e aí confirmou a data, que era 1995, há 30 anos atrás. Então eu gostaria de publicamente pedir desculpas àqueles que nós fomos almoçar na casa, que nos levaram. Não fiquem decepcionados comigo, né? Porque eu sinto assim, quando as pessoas perguntam: o senhor se lembra de mim? Eu digo: não, elas ficam decepcionadas, né? Então, por favor, não fiquem decepcionadas, porque eu não estou conseguindo lembrar nem coisas de ontem, imagina de 30 anos atrás, não é? Mas eu quero dizer que é um prazer muito grande poder voltar aqui à terra de Governador Valadares e poder estar falando também com alguns amigos internautas valadarenses que não estavam aqui. Um deles é o Alessandro e a Gisele, que estão lá na cidade de Shirley, em Massachusetts. Eu tive a oportunidade de conviver com eles mais ou menos um ano lá, e foi uma experiência muito boa. A irmã da Gisele está por aqui, e o irmão do Alessandro era para estar aqui, o Marcelo. Marcelo está aqui? É você? Que legal, Marcelo, muito bom ter você aqui com a gente. Escuta, não tem um lugar para o Marcelo sentar, não? Ele está em pé ali, alguém arranja uma cadeira, um lugar para ele sentar ali? Tem um lugar ali? Olha, ali estão levantando a mão, Marcelo. Eu acho que eu não vou parar de falar enquanto você não sentar. Seja muito bem-vindo, viu, Marcelo? E todos os nossos queridos amigos que estão nos visitando, que são os nossos convidados, sejam muito bem-vindos à casa de Deus, à casa do Senhor. Você sabia que Deus, na sua onisciência e na sua onipresença, Ele não só vê as coisas boas que acontecem no mundo, mas Ele vê tudo de ruim que acontece? Todos os crimes, todas as maldades, todas as injustiças, todo o pecado, todo o mal. E sabe o que é que consola o coração de Deus? Você imagina, você vê todas essas coisas? O que consola o coração de Deus é quando você diz que o ama. E eu quero convidar você a dizer para Deus que o ama, para levar esse consolo, esse bálsamo ao coração de Deus. Eu te amo, Deus. Senhor nosso Deus, aqui está uma parte do seu povo que está declarando que ama o Senhor. E nós queremos, Senhor, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Mas nós reconhecemos que o nosso amor é egoísta, limitado. Nós não temos dado a atenção que o Senhor merece e queremos pedir perdão por isso, mas queremos pedir que o Senhor nos ensine a amá-lo cada dia mais. Queremos, Senhor, ouvir a sua doce voz hoje através da sua palavra. Queremos sentir a sua presença e pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor se sinta completamente livre para falar ao nosso coração e que nós possamos responder aquilo que o Senhor vier nos trazer hoje.
dá a tua bênção nesta hora. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esperança posso ter nas riquezas ou governos, em quem posso me valer. Injustiças e as mortes, violência e desamor, desespero em toda parte. Este é um palco de horror, mas nós temos a promessa de que Cristo vai voltar, e quando Ele vier, tudo isso vai mudar. Jesus Cristo então dirá, no suspiro em desabafo: quanto esperei, filhinho, pra envolvê-lo em meus braços. Vou levar você pra casa, pra uma festa de família. Vamos celebrar a vida, 100.000 anos cada dia. Vou tornar as despedidas em canções de reencontro. Reinará só alegria. Nunca mais a dor e o pranto. Jesus Cristo então dirá, no suspiro em desabafo: quanto esperei, filhinho, pra envolvê-lo em meus braços. Vou levar você pra casa, pra uma festa de família. Vamos celebrar a vida, 100.000 anos cada dia. Vou tornar as despedidas em canções de reencontro. Reinará só alegria. Nunca mais a dor
Muito obrigado, Senhor, pela promessa que nós temos de que Jesus vai voltar. E quando Ele vier, todas as coisas ruins vão acabar. Nunca mais nós teremos a dor e o pranto, e nós teremos a alegria de estarmos com o Senhor Jesus. Permita que esse dia chegue logo, e que a Tua bênção esteja conosco. Neste momento, nós te pedimos agradecidos em Jesus. Amém. Quando eu era garoto, e não faz muito tempo atrás, eu gostava muito de jogar bolinha de gude. Esse é o nome que vocês dão aqui? Bolinha de gude? Sabe o que é? Birosca. Que mais? Peteca, fubeca, burca, teco-teco. Tem mais alguém aqui que jogou esse tipo de brincadeira? Então, como é o nome daqui mesmo? Eu vou ficar com a bolinha de gude, tá bom? Eu não entendo como é que surgiam as temporadas de brincadeiras no meu tempo de infância. Tinha época que era todo mundo com peão na mão, jogando peão, rodando peão. E aí desaparecia essa época, vinha a época de pinar pipa, papagaio, arraia, como a gente chamava lá. Aí passava esse tempo, chegava o tempo das bolinhas de gude, das fubecas e por aí vai. E eu me lembro que numa dessas temporadas, eu sempre andava com as minhas bolinhas. E aí a minha mãe, ela me chamou e disse assim: Josué, eu sei que você gosta de jogar bolinhas, mas não jogue bolinhas a ganha, ou seja, valendo. Hoje em dia o pessoal fala a vera, não é? Porque se você ganhar, o outro vai se prejudicar, se você perder, você vai se prejudicar. Não jogue a ganha, tá bom? Eu disse: tá bom, mamãe, tá bom. E um dia eu estava com as minhas bolinhas andando e me encontrei com o Carlinhos. Ele era mais novo e menor do que eu. E eu olhei para o Carlinhos e eu disse assim: Carlinhos, vamos jogar bolinha? Ele disse assim: vamos. E eu estava mal intencionado, né? E eu disse para ele: mas só que é a ganha. A desobediência atrevida, não é? Mas eu já pedi perdão para minha mãe. E aí ele disse: vamos. Aí nós começamos a jogar. Pem, pem. E eu percebi que o Carlinhos tinha uma mira muito boa. Ele não errava nenhuma. E pem, pem, pem. Eu comecei a perder. E você fica meio, fala: ué, o que está acontecendo? E na cabeça do jogador é assim: na próxima jogada tudo vai mudar, não é isso? Por isso é que os jogadores têm problemas de perder, não é? E eu continuei jogando, falei: daqui a pouco a sorte muda. E pem, continuei a perder. Perdi todas as bolinhas. E aí eu tive uma ideia. Pastor, eu já quero confessar aqui publicamente que não foi uma ideia justa, honesta, cristã, tá bom? Eu já confessei. Eu falei assim: Carlinhos, vamos ficar sócios? E ele falou assim: como? Eu disse: nós dois vamos nos juntar para jogar juntos. Eu acho que nós fazemos uma ótima dupla. E aí a gente vai unir as nossas bolinhas e nós vamos rapelar a bolinha da molecada. E eu não tinha mais nenhuma bolinha, né? Ele olhou para mim e falou assim: eu topo. E aí nós nos tornamos sócios. Deixa eu perguntar uma coisa para você: sociedade é uma coisa boa ou ruim? Bom, eu acabei meio de induzir vocês a dizendo que é ruim, não é verdade? Porque eu me aproveitei fui um espertalhão ali naquela situação, né? Mas alguém disse aqui: depende, não é verdade? Depende de que tipo de negócio, depende quem é o seu sócio, pode dar certo ou pode não dar. E o meu pai, ele dizia assim: filho,
Meia é só no pé e ainda rasga. E eu quero dizer para você que antes que Deus ele criasse o ser humano, antes de ele de fato criar o ser humano, ele pensou assim: eu vou criar o ser humano, mas vou fazê-lo com um propósito, um desígnio. Ele vai ser o meu sócio. O ser humano vai cuidar dos meus negócios na terra, ele vai ser o meu agente. E eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26, e veja o que o texto diz. Também disse Deus, Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha essa palavra, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus está dizendo assim, essa palavra domínio, ela vem do hebraico radar, que significa gerenciar, administrar, e o homem deveria ser o cuidador desta terra em nome de Deus. Deus disse assim: eu estou criando você e você vai ser o meu sócio. E outras passagens como Salmo capítulo 8, 6, diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob os seus pés tudo lhe puseste. E Salmo 115, verso 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Quando Deus criou você, quando Deus me criou, Ele fez de nós os seus sócios. O que você acha de você ser sócio de Deus? Alô? O que você acha de ser sócio de Deus? Imagine se eu fosse sócio do Elon Musk, um dos caras mais ricos da terra, e eu entrasse pela porta, como é que vocês me olhariam? Fala assim: oh, o cara é sócio do homem mais rico da terra, um dos mais ricos do mundo. Uau! Eu vou tentar tirar uma selfie com ele. Será que eu vou conversar um pouquinho com ele para ele me dar algumas dicas administrativas, como enriquecer? Como você me olharia? Eu acho que, não é? Com olhos especiais, com admiração, não é verdade? Eu vim aqui dizer para você hoje de manhã que você é sócio, é sócia do ser mais rico do universo, do ser mais poderoso do universo, do ser mais glorioso do universo, do ser mais sábio do universo. Você já pensou? Você não acha que isso é um privilégio que eleva o seu status como ser humano? Sim ou não? Você é sócio de Deus. Você é sócio de Deus. E aí a gente fica perguntando assim: bom, nessa sociedade, sempre você tem os deveres e os haveres das duas partes da sociedade, sim ou não? Deus, como sócio nosso, Ele se compromete a fazer algumas coisas. Ele diz assim: eu vou estar com você todos os dias da sua vida, eu vou ser o seu Deus. Você é meu sócio? Eu vou enviar o Espírito Santo, que é igual a mim, para ser o seu ajudador constante. Eu vou enviar Jesus Cristo, que é igual a mim, e Ele vai suprir na glória dEle cada uma das necessidades que você tiver. Eu vou separar um anjo para estar 24 horas com você. Quando você estiver ansioso,
eu vou cuidar de você, eu vou te dar uma garantia de que todas as coisas que acontecerem com você, sejam boas ou ruins, eu vou trabalhar para que elas se tornem uma bênção na sua vida. Quando você tiver em dificuldades, em lutas e aflições, eu vou te segurar pela minha mão e vou te ajudar. Eu vou ser o seu escudo e a sua proteção. Quando você estiver quebrantado, eu vou sarar o seu coração. Quando você estiver doente, eu vou afofar o seu travesseiro. Quando você estiver abatido, eu vou levantar você. Quando você vacilar, eu vou sustentar você. As suas batalhas são as minhas batalhas. E quando você morrer, eu vou ressuscitar você para te dar a vida eterna. O que você acha dessas coisas que Deus promete? Não são maravilhosas? E a pergunta, e aí eu vou fazer uma pergunta para Josué, o sucessor de Moisés, e eu vou perguntar para ele: escuta, Josué, Deus cumpre as promessas? E ele vai responder no capítulo 21, verso 45, ele diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. E eu vou perguntar para Jó: Jó, Deus tem poder para cumprir as promessas? E Jó no capítulo 42, verso 2, ele vai dizer assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós temos um Deus que prometeu todas essas coisas, que Ele cumpre e tem o poder para cumprir cada uma das suas promessas. Pergunto: você se sentiria confortável e seguro em ser sócio de uma pessoa assim, sim ou não? Alô? Tem alguém aqui? Você se sentiria confortável, feliz e seguro em ter alguém como Deus, como seu sócio, que cumpre cada uma das suas promessas, sim ou não? Sim. Não é maravilhoso isso? Não é um grande privilégio? E a gente fica pensando: bom, qual é o negócio de Deus? Estamos numa sociedade e precisa ver o negócio, não é verdade? Qual é o negócio de Deus? A gente viu logo no início que Adão deveria cuidar em nome de Deus desse planeta. Mas entrou o pecado no mundo e acrescentou-se mais uma função no trabalho de Deus. Deveria cuidar e depois salvar. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero chamar aqui, por favor, que venham aqui à frente, o Valdeci e o João. Eles vão nos ajudar agora, mostrando para nós duas placas. Podem vir. As pessoas que estiverem com as placas, já estejam com elas nas mãos, por favor, atentos, para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Vem aqui, Valdeci e João, primeiro cuidar e depois salvar, por favor. Eu disse para vocês que o negócio de Deus ergue um pouquinho mais para o povo, isso, o negócio de Deus isso aqui a gente vai falar muitas vezes, porque o propósito é que isso aqui fique na nossa mente. Se alguém perguntar assim: qual foi o tema do sermão de hoje? Cuidar e salvar. E nós vamos repetir isso várias vezes, para que a gente introjete isso dentro da nossa cabeça, como o nosso propósito, a nossa missão. O negócio de Deus é cuidar e salvar, cuidar e salvar. E aí veja, se eu sou sócio de Deus, qual é o meu negócio? Alô? Se eu sou sócio de Deus, o meu negócio é? Será? Como é que nós somos ensinados? E como é que nós ensinamos? Filhinho, filhinha,
Vem cá, papai, mamãe quer conversar com você. E a gente fala várias vezes. Você é um menino inteligente, uma menina inteligente, muito esperto. E você deveria se dedicar bastante aos estudos. E claro, fazer exercícios, brincar, porque você precisa crescer e se desenvolver. E você estuda firme, sério. Depois faz vestibular, vai fazer um curso de excelência para se tornar um ótimo profissional. E aí você vai conseguir ganhar dinheiro, você vai comprar sua casa, você vai ter o seu carro, você vai poder viajar, você vai poder ter tudo o que você quiser. E é claro, você tem que servir a Deus. Não é assim que normalmente a gente ensina? É assim. Nós somos ensinados assim, que o negócio da nossa vida não é cuidar e salvar. O negócio da nossa vida é a gente se preparar para a gente ter segurança financeira, material, ter uma boa casa, ter um bom carro, poder viajar, fazer um monte de coisa. Como deveria ser então a nossa educação? A educação que deveríamos passar aos nossos filhos. Filhinho, filhinha, vem cá. Você tem uma capacidade muito grande de aprender as coisas, você é muito inteligente, você vai se tornar uma grande pessoa. Para isso você precisa estudar, se esforça e tal, você vai fazer uma boa faculdade, e você vai trabalhar, dar o seu melhor, fazer as coisas com excelência, para que você possa cuidar e salvar. E sabe o que fica na nossa cabeça? E as outras coisas? Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Por quem? Por aquele que cuida e salva. Serão acrescentadas por Deus, pelo seu poder e pelo seu amor. Não é interessante isso? Nós, como sócios de Deus, fomos cuidados para cuidar e salvar. Cuidar e salvar. Eu quero chamar a Sônia, por gentileza, que vem aqui à frente, e nós vamos ver quais são os recursos com os quais nós entramos nessa sociedade. Salmo 24, verso 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é de Deus. Mas Ele nos concede alguns recursos para que a gente possa cumprir a nossa missão. E uma das coisas que Ele nos concede é corpo e energia. E eu quero compartilhar com vocês algumas informações aqui sobre o nosso corpo. O nosso corpo tem cerca de 30 trilhões de células. Ao redor de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos pelo corpo, mais de 650 músculos esqueléticos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, 100 bilhões de neurônios, 1 milhão a 1 milhão e 200 mil fibras nervosas em cada nervo óptico, 6 a 7 milhões de neurônios olfativos, 30 mil fibras nervosas que formam o nervo auditivo, 400 a 700 milhões de alvéolos pulmonares, 20 bilhões de células produtoras de leite em cada mama. Pergunto para você, como é o nosso corpo? Ele não é maravilhoso? Esplêndido, espantoso? E a gente fica perguntando assim, o nosso corpo, ele foi criado para um propósito especial. E o propósito pelo qual Deus nos deu corpo e energia é para fazer o quê? Então toda vez que eu perguntar para você e fizer assim, você diz cuidar e salvar, tá bom? Isso faz parte do nosso momento aqui. Então Deus nos deu o corpo e as energias para prioritariamente a gente fazer o quê? Cuidar e salvar. A Bárbara pode vir aqui, por favor. Este é um outro recurso que Deus nos dá para nós cumprirmos a nossa
missão, que é o... Levanta mais, Bárbara. Isso. Que é o tempo. Eu fui pesquisar na internet sobre essa questão de como se gasta o tempo, e eu encontrei num site uns cálculos que eles fizeram, quanto tempo as pessoas gastam fazendo algumas coisas ordinárias da vida. Então o cálculo que eles fizeram é uma pessoa de 75 anos, e no cálculo 7 dias na semana, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, tá certo? Completo. E eles chegaram a algumas conclusões. No cálculo deles, as pessoas levam 3 anos lavando roupas. Entra na lavanderia em 2025, ficam 2025 inteiro, 2026 inteiro e 2027 inteiro lavando roupas. Outro cálculo que eles fizeram, em 75 anos, as pessoas gastam em torno de 6 minutos cada dia rindo. Então, em 75 anos, são 115 dias rindo. Aí eles fizeram outro cálculo. As pessoas passam 5 meses reclamando. Uma é 115 dias rindo, outro 5 meses reclamando, uma média de 8 minutos por dia. Tem gente que gasta, e tem gente que gasta menos. 26 anos dormindo. Dos 75, 26 anos dormindo. Vendo TV, 11 anos. Você entra em 2025 para sentar na frente da televisão e fica até 2036 vendo televisão. 11 anos dos 75 anos. 10 anos e 4 meses trabalhando. 4 meses se barbeando. Isso é para os homens. 4 anos comendo. Você se assenta, alguns mais e outros menos. Você se assenta à frente da mesa em 2025, come 2025 inteiro, 2026, 2027 e 2028. Essa agora é para as mulheres, 1 ano e meio arrumando o cabelo. Eu estou recebendo aqui um feedback que eu recebo todas as vezes. É mais, pastor, é mais. Outra coisa aqui para as mulheres, 8 anos e meio comprando. E aí os maridos dizem, é mais, pastor, é mais. E nas redes sociais? Eles perderam a conta. Agora veja, Deus nos dá 24 horas por dia, 1.440 minutos por dia, 86.400 segundos por dia. O que é que nós fazemos com o nosso tempo? E hoje nós estamos vivendo num tempo em que nós gastamos muito tempo com as redes sociais, sim ou não? Mas Deus nos dá esse recurso do tempo para a gente fazer o que com ele prioritariamente? Por que só 3 pessoas falaram? Deus nos dá o tempo para prioritariamente a gente cuidar e salvar, para a gente cuidar e salvar. Eu quero chamar por gentileza a Ana Cecília. Ela vai mostrar para a gente qual é um outro recurso que Deus nos dá. São os nossos, todos nós nascemos com algum talento. Todos nós. O que é um talento? É a capacidade, a habilidade de você fazer alguma coisa. Todos nós temos. E todos os que se batizaram e receberam o Espírito, receberam um dom para servir a Deus. Todos nós.
Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei qual é o seu talento. E nós podemos, através do exercício e da disciplina, adquirir outros talentos pelo exercício, pela aprendizagem, e aí a gente vai, não é, para as habilidades artísticas. Então tem gente que toca muito bem, que canta muito bem, que pinta, que esculpe, temos as habilidades manuais. Tem gente que sabe trabalhar com as mãos como ninguém, não é? Consertar as coisas, parece que tem mão de fada. E aí a gente vai para as habilidades mecânicas, as habilidades intelectuais, de ensinar, de estudar, de pesquisar, as habilidades intelectuais, interpessoais. Tem pessoas que têm o dom da amizade, do sorriso, não é? Do acalento, habilidades inventivas de criar coisas, habilidades administrativas de gerenciar, habilidades físicas e assim vai. Ora, Deus nos deu os dons e os talentos para a gente ficar famoso, para a gente ficar, se tornar uma pessoa notável. Deus nos deu prioritariamente os dons e os talentos para a gente fazer o quê? Para a gente cuidar e salvar, para a gente cuidar e salvar. Por favor, a Simone pode vir aqui. Este é o outro recurso que Deus nos dá para nós cumprirmos a missão, que é o... Mostra para eles lá e para eles, isso. Que é o... Pastor, aí não, pastor. O senhor não sabe o quanto eu trabalho, o senhor não sabe que horas da manhã eu acordo, o senhor não sabe o duro que eu dou, o senhor não sabe, dinheiro, Deus não cai do céu não, pastor. Eu até concordo com o seu pensamento, mas vamos pensar também algo mais? Se Deus não desse para você o seu corpo e a sua energia, e saúde, se Deus não desse para você o tempo, se Deus não desse para você as habilidades, você não teria o dinheiro. O dinheiro é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, apesar de nós vivemos num mundo completamente desequilibrado em relação a isso. Eu vi uma pesquisa da Universidade Federal de Campina Grande, que eles disseram que no mundo 2% da população mais rica detém 50% dos ativos mundiais. 2% dos mais ricos tem 50% da riqueza mundial. E 50% dos pobres detém apenas 1% da riqueza mundial. E Mahatma Gandhi, ele diz assim: há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, mas não há o suficiente para a cobiça humana. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Deus nos concede este recurso para que a gente possa fazer o quê? Cuidar e salvar, cuidar e salvar. Pastor, eu acho que eu estou entendendo isso aí. Mas quem são as pessoas a quem eu devo cuidar e salvar? E eu quero chamar, por favor, a Elaine, que venha aqui. Fica lá do outro lado, Elaine, por favor. Mostra para eles quem é que eu devo cuidar e salvar. Quem? Mostra para eles lá e mostra para eles lá. Isso, eu e a minha. Você não acha interessantíssimo que Deus coloca você e a sua família no topo da lista a quem você deve cuidar e salvar? Sim ou não? Deus tem muito interesse em você e na sua família, que as suas necessidades sejam atendidas, primeiramente. Então Deus deseja que você use o seu corpo e a sua energia para você gastar com a sua família,
para você passear, para você se alegrar, para você fazer coisas juntos. Deus dá o tempo para você gastar com a família. Quanto tempo nós temos gastado com os nossos filhos? Hoje em dia a gente tem terceirizado, né, a educação dos nossos filhos para o tablet, né, para o celular, para os joguinhos. Quanto tempo você gasta conversando com a sua esposa, com o seu esposo? Deus nos deu os dons e os talentos e as habilidades para a gente atender a nós e a nossa família. Deus nos deu o dinheiro para a gente usar aqui, ó. Meu irmão, não tem nada de errado você ter a sua casa. Não tem nada de errado você ter o seu carro. Não tem nada de errado você viver bem. Não tem nada de errado você poder passear. Deus deseja que você use o dinheiro para atender você e a sua família. Mas só que nós não paramos aí. Eu quero chamar agora, por gentileza, Alcimar. Venha por gentileza aqui, a irmã Alcimar. Qual é o outro grupo a quem Deus espera que cuidemos e salvemos? Quem é? Mostra para eles, por favor. Isto. Quem são? Pergunto para você, tem pobre necessitado aqui nessa cidade? Você conhece alguém? Sabe qual é a ideia de Deus? Que você pegue o seu corpo e as suas energias e você atue aqui, ó. Levando alguém para o hospital, empurrando uma cadeira de rodas. Deus quer que você use o seu tempo aqui, ó, com os pobres necessitados. Deus quer que você use os seus dons e talentos, as suas habilidades aqui, ó, para os pobres necessitados. Deus deseja que você use o seu dinheiro para com os pobres e os necessitados. Tudo isso que eu estou falando requer planejamento. Se você não planejar a sua vida, você vai continuar vivendo do jeito que você sempre viveu. Como é que eu vou gastar as minhas energias com o pobre necessitado, com a minha família? Gastar o tempo, os talentos. E deixa eu fazer uma ligação aqui dos dons e talentos com os pobres necessitados. Eu estava trabalhando na Associação Paulista Central. O pastor Erlo Brown, nosso presidente, ele incentivava os departamentos a fazerem alguma coisa fora da associação, para ajudar as pessoas. E aí a equipe de engenharia, eles pensaram assim, vamos tentar ajudar alguém com necessidade, reformando, quem sabe, a casa de alguém. E eles saíram pelo bairro e viram uma casa pequena, mas completamente destruída, sem reboco, o telhado caindo, as janelas e portas todos deformados, uma coisa horrorosa. Eles pensaram assim, quem sabe nós podemos fazer a nossa missão aqui. Foram lá, bateram palmas, e apareceu um velhinho. O nome dele era Aurelino. E ele apareceu e eles disseram, olha, nós trabalhamos aqui na igreja, e nós viemos aqui porque nós queremos fazer uma reforma na sua casa. Ele deu um pulo para trás e disse assim, mas eu não tenho dinheiro, como é que vocês vão fazer a reforma? Disseram, olha, não se preocupe, nós vamos fazer o projeto. E ele dizia assim, mas e a mão de obra? Nós vamos dar a mão de obra. E os materiais? Nós vamos dar os materiais. Ele disse, mas não vai me custar nada? Eles disseram, não vai custar nada para o senhor, nós vamos providenciar tudo. Ele disse, mas vai ser de graça? Se vai ser de graça, então eu quero. Aí eles começaram a trabalhar, e aí daqui a pouco vieram alguns vizinhos para conversar com o líder da equipe de engenharia, e perguntaram assim, de onde foi que o senhor Aurelino arranjou dinheiro para fazer essa reforma? Vizinho é problema, não é não? Fica se intrometendo na vida do outro, né?
Queriam saber como que esse velhinho tão pobrezinho está conseguindo fazer uma reforma. Eles disseram assim: somos nós que estamos custeando tudo. Eles disseram assim: vocês? Nós somos aqui da igreja, da área de construção, reforma, e nós estamos custeando tudo. Nós estamos custeando tudo para abençoar o seu Aurelino. Olha a reação deles. Disse assim: nós podemos ajudar também? Assim foi que, depois de 3 ou 4 meses, eles terminaram a casa, fizeram uma reinauguração. Aquela casa que estava quase caindo, agora era uma nova casa, toda pintadinha, o telhado arrumado, as portas, janelas, fizeram até um jardinzinho, ficou uma casinha muito linda. O senhor Aurelino chegou para o engenheiro e disse assim: eu nunca vi na minha vida o que aconteceu aqui. Eu falei: o que foi? Pessoas dedicarem do seu tempo, do seu dinheiro, das suas capacidades, para ajudar um velho como eu que não vale nada. E ele disse assim: se a igreja de vocês ensina as pessoas a serem assim, eu também quero ser da igreja de vocês. E ele foi batizado, e alguns dos seus netos foram batizados. O nosso negócio é cuidar e salvar. Cuidar e salvar. Mas tem um outro grupo que nós precisamos também cuidar e salvar. Quero chamar a Elisamar, por favor. E aqui está um outro grupo que nós devemos cuidar e salvar. Pode mostrar para eles, Elisamar, por favor? Quem são? Tem perdido aqui nessa cidade? Você sabia que Deus deseja que você use as suas energias para você buscar o perdido? Você sabia que Deus deseja que você use o seu tempo para você dedicar aos perdidos? Você sabia que Deus deseja que você use os seus dons e talentos para você atuar com os perdidos? Você sabia que Deus quer que você use o seu dinheiro para você atender os perdidos? E aqui entra o assunto de dízimos e ofertas. Quando você dizima, você está patrocinando o reino de Deus para que pastores sejam sustentados e possam pregar o evangelho. Quando você oferta, você está trazendo condições para a igreja, para evangelizar aqueles que estão perdidos. Só que essa não é uma necessidade individual, coletiva, ela é individual. Às vezes quando chega aqui a gente diz assim: quem é que vai cuidar do perdido? É o pastor. Quem vai cuidar do perdido? São os anciãos. Quem que vai cuidar do perdido? É o diretor do ministério pessoal. Vocês se lembram que nós fomos feitos sócios de Deus para cuidar e salvar de nós e da nossa família, dos pobres necessitados e dos perdidos? Isso faz parte da nossa responsabilidade. E eu vou confessar para vocês que eu fico muito surpreso quando eu vejo a reação de algumas pessoas quando passam nesses barzinhos, sabe? Está cheio de jovens ali, fumando, bebendo, dando risada e não sei o quê. Aí passa por eles e fala assim: nossa, que juventude perdida, onde é que vai parar essa humanidade? Você sabia que esses jovens são o nosso negócio? Que toda vez que alguém se perde, o nosso negócio está tomando prejuízo? Sabia disso? Às vezes a gente olha a parada gay ou o carnaval e diz: nossa, Deus devia mandar um fogo do céu para exterminar esse povo perdido. Ah, é?
Nós estamos aqui para destruir ou nós estamos aqui para cuidar e salvar? Eu acho que a gente deveria se ajoelhar e dizer assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o nosso negócio está tomando prejuízo, as pessoas estão se perdendo. É o nosso dever cuidar e salvar daqueles que estão perdidos. E você precisa parar para pensar: como que eu vou gastar tempo com um perdido? Como? O que eu vou usar? Que ferramentas que eu tenho? Qual é o meu dom? O que eu vou fazer para atuar com os pobres e necessitados, com os perdidos, comigo e com a minha família? É para você pensar. Mexer no cabelo, arrumar roupa, essas coisas. Vocês vão cuidar dela, tá bom? E aí vocês dois, quando eu olhar para vocês perguntam assim: e nós aqui? Tá bom? Podem, por favor. Estou gostando de ver, está gastando bastante dinheiro ali com você, com a sua família, muito bem. O que é que está acontecendo aqui? Qual é a leitura que você faz disso aqui? O que está acontecendo aqui? Está havendo uma concentração de todos os recursos aonde? Eu e minha família. Será que não é isso que acontece mais ou menos com a gente? O nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas habilidades, as nossas energias, não está aqui, ó. Está vendo? Eles não têm nem forças para falar. Esse é o grito dos pobres, necessitados e dos perdidos. E nós aqui, nós estamos aqui, ó, cuidando de nós e da nossa família. E eles estão lá e dizem: ah, isso aí é errado, o pastor, eles cuidam disso aqui. Eu tenho que me preocupar comigo e com a minha família. Ah, é? O seu papel e o meu papel como sócios de Deus é só cuidarmos de nós e da nossa família? Ou nós temos um papel maior, mais amplo, mais inclusivo, com os pobres, necessitados e com os perdidos? Agora eu quero pedir que vocês venham aqui, vocês cuidem delas também, dos pobres necessitados. Deixa eu ver se o dinheiro vai ser tão ativo como foi com eu e a família ali. Vamos ver. Não, você não vai embora, a família precisa continuar sendo cuidada, por favor. Muito bem, muito bem. Vocês estão de parabéns. Eu vou indicar o nome de vocês lá para Novo Tempo, viu? Parabéns. Não foram bem elas? Agora vocês podem voltar. Alguém recolhe essas plaquinhas? Vocês perceberam qual é o nosso papel nesse mundo? Ei, quem falou que é para vocês saírem? Que molezinha é essa aí? Não, vocês podem, são eles aqui. Isso aqui é contínuo. É contínuo. Não é só uma vez na vida que você vai cuidar e salvar. É hoje, amanhã, depois, todos os dias você vai cuidar e salvar, cuidar e salvar. Isso precisa estar na sua mente toda semana. O que é que eu vou fazer esta semana para cuidar e salvar de mim e da minha família? O que eu vou fazer para cuidar e salvar dos pobres necessitados nessa semana? O que eu vou fazer para salvar o perdido, cuidar e salvar o perdido durante a semana? O que eu vou fazer? Já estão liberados. Obrigado, viu? Deus cuide e salve de vocês. E eu gostaria de ler com vocês esse texto. Diz assim: Deus fez dos seres humanos os seus administradores, confiando a eles os recursos, não para que fossem o quê? Mas usados em benefício. A tendência da gente é acumular. E Jesus disse: não acumulem, mas usem para o benefício dos outros. E diz mais: desse modo,
pessoas tornam-se o meio pelo qual Deus distribui as suas bênçãos na terra. Você, como sócio de Deus, você é um meio, um canal pelo qual Deus distribui as suas bênçãos na terra. Deus te dá sempre a mais para que você possa usar em favor das outras pessoas. Olhem esse testemunho desse padre. Eu preciso do som, por favor. Só para contar para Só um minutinho, eu vou voltar e aí o som vai. Eu parei o carro aqui para gravar esse vídeo. Só para contar para vocês o que aconteceu agora há pouco comigo. Eu fui almoçar com um amigo, estava voltando para casa, e aí passou um motoboy rapidamente assim pelo lado do meu carro. Eu devia estar um pouco para a direita, ele colocou o pé, meteu o pé no retrovisor do meu carro e foi embora. E eu vi que ele tentou fazer a mesma coisa com o motorista, que estava um pouco mais à frente da gente. Só que quando ele foi meter o pé no retrovisor, o motorista tirou o carro, ele se desequilibrou e caiu. E aí eu parei para ajudá-lo, porque o motorista não parou. Ele até se assustou, o motoboy, porque ele caiu no chão, ele até se assustou quando me viu, pensou que eu fosse brigar com ele. Mas eu peguei na mão dele e falei, tá tudo bem, meu irmão, você precisa de alguma coisa? Ele, não, pedi desculpas, eu não estou precisando de nada. Eu falei, poxa vida, você estava nervoso, você passou pelo meu carro, meteu o pé no retrovisor, e aqui também é a mesma coisa? Cabeça fresca, meu irmão. Aí eu sentei com ele na guia da calçada, comecei a conversar com ele. E ele estava falando que estava com a cabeça quente, porque pedi um vale para o patrão dele, a filha estava doente, para comprar remédio, e o patrão não cedeu o remédio para ele, não cedeu o vale para ele. E a gente estava do lado de uma farmácia, falei, poxa, não seja por isso, vamos lá, eu vou pagar o remédio para você. Ele ficou emocionado, falou, poxa, você vai fazer isso para mim? Eu falei, claro, com o maior prazer. Eu fui lá, comprei o remédio para a filha dele, e na hora de ir embora eu falei, olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Escrevi meu nome, deixei meu telefone, e aí quando ele viu meu nome, ele falou, você que é o Fábio Teruel? Eu falei, sou. E começou a chorar. Eu falei, você está chorando por quê? Ele falou, irmão, eu rezo com você todo dia pelo rádio. E eu rezei de manhã hoje, pedindo para Deus que se meu patrão não me fizesse um vale, que ele colocasse um anjo no meu caminho para me ajudar. E, cara, você que apareceu. Aí, eu comecei a chorar junto com ele. Eu preciso parar com essa mania de chorar desse jeito, né? Mas eu tô gravando esse vídeo só para agradecer a Deus pelo fato dele ter me feito um doador. Eu parei só para agradecer, porque Deus tem feito de mim doador do quê? Doador do tempo, doador do dinheiro, doador das energias, doador das habilidades. Eu estou agradecendo a Deus. Esse padre, ele entendeu qual é o papel dele como sócio de Deus. Porque se ele não entende qual é o papel dele, ele atropela o motoqueiro, sim ou não? Que esse maldito está... Ele diz assim, esse motoqueiro que está chutando os espelhos, ele é o meu negócio, a quem eu devo cuidar e salvar. Numa outra vinda que eu estive aqui, eu fui para Nanuque, e lá em Nanuque, eu fui a um asilo para visitar uma irmã nossa que estava lá e que havia amputado uma perna. Fui orar com ela, e aí, à saída, me encontrei com essa senhora. Eles chamavam ela por um apelido, o nome dela, acho que era Naninha. E aí, eu estava saindo, ela olhou para mim e me cumprimentou. Eu falei, olá, como vai a senhora e tal? Quanto tempo a senhora está aqui? Ela começou a conversar um pouquinho.
Ela falou: pois é, eu estou aqui, né? Já não tenho mais meu marido, não tenho os meus filhos. E ela falando comigo com essa carinha aqui, ó. E eu fiquei pensando, nossa, parece que ela fala dessas coisas e parece que isso não a afeta. E daqui a pouco ela me abraçou um pouco mais forte, encostou aqui na minha barriga e começou a chorar. E ela disse assim: eu me sinto muito sozinha, não tenho mais ninguém. E eu fiquei pensando, qual é o nosso papel? Existem tantos orfanatos que criancinhas estão precisando apenas de um abraço, tantos asilos, tantos hospitais, tantos lugares. E sabe o que a gente faz? No sábado à tarde a gente vai dormir, no tempo que a gente tem. Durante a semana nós corremos para cá e para lá, atrás do nosso trabalho, da nossa vida, cuidando da nossa família, o que é uma coisa muito boa, mas nós nos esquecemos do nosso papel, que é cuidar e salvar o tempo todo. E aí, esse texto diz assim: é somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação que a vida pode ser uma bênção para nós. A bênção só vem quando a gente cumpre o propósito pelo qual nós fomos criados. A maneira de alcançar a verdadeira felicidade é buscando o bem dos outros, e nós nos enganamos. Nós achamos que é cuidando só de nós e da nossa família que nós vamos encontrar a felicidade. Engano. Quando nós focarmos em nós e nossa família, mas estendemos o olhar para o pobre, para o necessitado e para o perdido, e tivermos ações concretas para abençoá-los, é que a felicidade virá sobre nós, é que vai se cumprir aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Jader fez uma música, e eu tive a oportunidade de gravar essa música que ele fez para mim. E essa música fala que neste mundo Deus não tem outros pés e outras mãos senão os nossos. Eu gostaria que você pudesse ouvir essa música, pensar na letra e refletir sobre tudo aquilo que a gente está falando. Há nessa vida grandes combates, golpes tão fortes, imensuráveis. Quando se perde tudo, quando não sobra mais nada, quando se chora um rio e tudo é frio e sombrio, quando a esperança vai se acabando e as lembranças vão sufocando, nesse momento tão fatal, Deus usa alguém especial para demonstrar que Ele ainda nos ama. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu.
Quantas batalhas temos lutado, quanta tristeza tem nos cercado, quando a razão não explica e o coração não entende o que fazer para ser forte quando enfrentamos a morte. Mesmo que o pranto dure uma noite, o sol desponta lá no horizonte e sua luz vem nos lembrar que a escuridão vai acabar, não vai durar. E existe um Deus que nos ama, por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu. Deus não tem mãos senão as nossas, Deus não tem pés que não sejam os nossos. Ele nos pede que vivamos este amor que nós pregamos. Por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz, nossa vida. Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você e eu e eu. Meu irmão e minha irmã, o que é que você vai fazer com isso que você ouviu hoje aqui? Se porventura o que Deus falou para você hoje entrou aqui e saiu por aqui, você perdeu o seu tempo hoje em vir aqui e eu perdi o meu tempo. Nós não podemos continuar buscando a felicidade equivocadamente, pensando só em nós mesmos. É tempo de a gente cuidar e salvar de nós e da nossa família, dos pobres necessitados e dos perdidos. Você tem que se planejar. Planeja a sua vida para você cumprir. Agora, eu sei, e ontem eu falei isso, eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Você deve estar pensando assim: caramba, eu não tenho feito nada ou quase nada em favor dos pobres necessitados. Eu não tenho testemunhado, não tenho mandado mensagens, não tenho distribuído livros, eu não tenho orado pelas pessoas, eu não estou fazendo nada para salvar. Eu acho que você deve estar pensando isso. Caramba, eu não estou dando atenção que a minha mulher merece que eu dê, eu não estou cuidando do meu esposo como eu deveria, eu preciso gastar mais tempo com os meus filhos. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você, porque está trabalhando em mim, e a gente quer fazer isso, mas sabe qual é o grande problema? A gente quer e não consegue, porque nosso coração é egoísta. A gente olha e fala: puxa, eu preciso fazer, mas você não consegue. Sabe o único jeito que a gente vai conseguir?
é tendo o poder de Deus sobre nós, tendo a presença de Deus sobre nós, a influência do Espírito sobre nós. E é isso que nós precisamos. E é isso que eu quero perguntar para você. Você quer ter esse poder de Deus sobre você, para você cuidar e salvar? Você quer ter a influência do Espírito para ajudar você a fazer o que você precisa fazer? Você quer a capacitação do céu para você poder cuidar e salvar? Para abençoar as outras pessoas e se tornar a pessoa mais feliz do mundo? Você quer pedir isso para Deus hoje de manhã? Eu quero ver a sua mão. Deus quer ver a sua mão. Senhor nosso Deus, eu estou com os meus olhos fechados, eu estou com a minha mão levantada, mas parece que tem muita gente com a mão levantada também. Olha para essas mãos, Senhor. Essas mãos estão dizendo assim: por favor, Senhor, nos ajude a sermos aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos. Nos dê o poder para nós deixarmos de olhar só para nós e olharmos para as demais pessoas. Obrigado pelo exemplo maravilhoso de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E permita, Pai, que cada um de nós que aqui está se comprometa com o Senhor, para que semanalmente a gente possa cuidar e salvar, cuidar e salvar, cuidar e salvar, até o dia da volta do Senhor Jesus. E que o Senhor nos torne como pessoas e como povo, as pessoas mais felizes da terra. E que outras pessoas, ao olharem para nós, elas possam perguntar: qual é o segredo? E a gente vai dizer: o segredo é cuidar e salvar em nome de Deus. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, agradecidos em Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Feliz sábado a todos. Às 17 horas, retornamos aqui para finalizarmos esse momento especial. Deus abençoe.